Senhor, bom dia. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em João, capítulo 4 e versículo 35, que diz assim: Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Muitas vezes nós queremos esperar muito para termos atitude. A gente quer esperar muito para propagar o evangelho, a gente quer esperar muito para começar a louvar, a gente quer esperar ter tudo certinho, bonitinho para a gente dar o passo. Mas é quando nós damos o passo de fé que nós vemos que nós temos tudo o que nós precisamos para trabalhar e aquilo que nós não temos, o Senhor vai adicionando na nossa caminhada, mas nós precisamos dar o primeiro passo de fé. Quando Deus nos pede para fazer algo, nós vamos olhar para as nossas mãos e muitas vezes nós não vamos ver os recursos que nós precisamos para fazer aquilo que Ele nos pediu. E aí isso vai nos desanimar. E talvez você quer começar a fazer algo, talvez você começou a fazer algo, mas você não vê resultado, você não vê assim um meio, sabe, de desenvolver aquilo que Deus colocou na sua mão. Mas a resposta é nós continuarmos, sabe? Jesus aqui está falando, olha, vocês não estão dizendo que faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Sabe, às vezes nós estamos tão apegados ao tempo, às regras, porque a gente fica falando, não, ainda falta. Sabe, ainda faltam 4 meses, ainda falta um tchan na minha vida para que eu possa dar esse passo. Sabe, ainda falta alguma coisa. E aí o que é que Jesus nos convida? A levantar os nossos olhos, a mudar a nossa perspectiva. Sabe, quando a gente fica muito focado no ainda falta, Deus não consegue achar meios de trabalhar na nossa vida, porque o nosso coração fica fechado. O Espírito Santo está ali batendo na porta, está tentando trabalhar, mas a gente se fecha. E a gente sabe que o Espírito Santo trabalha onde nós damos lugar. Então, se nós ficamos focados naquilo que falta e a gente se prende a isso, nós não damos lugar para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Então, o que Deus faz? Ele não coloca mais em nós, sabe? Ele não se deixa levar por aquilo que nós dizemos que falta. Ele nos convida a levantar os nossos olhos. Ele nos convida a mudar a nossa perspectiva para que nós possamos enxergar aquilo que Ele está enxergando. Os campos brancos, a colheita precisando ser colhida. E nós estamos de braço cruzado porque, ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. Mas agora falta tal coisa. Mas agora o meu filho nasceu e eu vou precisar esperar mais. Mas agora eu arrumei um novo emprego e eu preciso esperar mais. Sabe, a gente sempre fica pegado a alguma coisa para não agir. Mas o que é que nos impede de começar a agir hoje? O Espírito Santo, ele olha para nós e ele espera um passo de fé. Ele espera que nós caminhemos rumo àquilo que Ele nos pediu, aquilo que Ele nos prometeu. Sabe, mas a gente quer ficar colocando empecilho. E quantas vezes nós começamos a caminhar, mas o desânimo bate à nossa porta. Sabe, a gente olha e não vê resultado e a gente quer parar pelo meio do caminho. Mas não está na hora de parar. Não é hora de retroceder, porque a gente pensa ainda que tem tempo. Muitas vezes a gente pensa que tem tempo. É a palavra que está dizendo, ainda faltam 4 meses. Sabe, a gente pensa que ainda tem muito tempo, mas o Senhor está dizendo, ei, levanta os seus olhos.
talvez não haja mais tanto tempo quanto você está pensando. Olha lá, os campos estão brancos. Sabe, às vezes o Senhor precisa nos dar um chacoalhão de realidade, um choque de realidade. E aí, olha, eu já entreguei na sua mão o que você precisa, mas você acha que ainda tem tempo, você acha que ainda falta alguma coisa. Levanta os seus olhos e veja os campos brancos. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, né? Os campos brancos aqui a gente costuma fazer analogia às almas, né? Que nós precisamos cegar, nós precisamos levar o evangelho para que elas sejam salvas, sabe? Então, quando Jesus fala, olha, levanta os olhos, os campos estão maduros para colheita, sabe? A gente pensa em propagar o evangelho, mas nós podemos aplicar isso em tantas outras áreas da nossa vida, sabe? A gente fala, não, ainda falta tempo, ainda falta tempo. E o Senhor está te falando, levanta os olhos e veja, os campos estão maduros, está pronto para colheita. Sabe, às vezes o Senhor colocou um dom tão maravilhoso na sua vida e você não desenvolve isso. Às vezes Deus colocou um projeto tão lindo na sua cabeça e você está projetando e você está esperando surgir mais e mais recursos. Mas o Espírito Santo tocando no seu coração hoje para dizer, não fica esperando o recurso, dá o primeiro passo, coloca o projeto em ação. Eu não sei o que é esse projeto, sabe? Mas o Espírito Santo me impulsiona a falar hoje através desse versículo. Os campos estão brancos, a hora é essa. Você pode pensar que está faltando algo, você pode pensar que você ainda tem um tempo, mas o Espírito Santo nos diz, a hora de agir é essa. Vai lá na gaveta, pega os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos que estão engavetados, os seus dons que estão engavetados, tira da gaveta e começa a trabalhar em cima disso. Porque é a partir do que você tem agora que Deus vai começar a fazer. E se Ele precisar acrescentar algo depois, pode ficar tranquilo que Ele vai acrescentar. É o projeto de uma empresa? Começa com o que você tem agora. É um outro tipo de projeto? Começa com o que você tem agora. Você está planejando o seu casamento e está sentindo que já está na hora, mas ainda não sabe muito bem como vai ser? Tira esse projeto da gaveta. Começa a colocar em ação. Senta com seu esposo e fala assim, olha, por onde a gente pode começar hoje? Sabe, começa com o pouco. Olha, agora a gente pode planejar a data, o civil e a gente procura um lugar para fazer. Beleza, vai lá, vê como que é o civil, pergunta o preço, sabe, começa a se locomover. Nelly, mas eu não tenho dinheiro para fechar o meu casamento agora, mas vai lá no civil, vai lá no cartório, vê quanto fica, olha o vestido que você quer, começa a tirar os seus projetos do papel, porque os campos estão brancos esperando para a colheita, tá maduro. Muitas vezes a gente se retém de colher, a gente se retém de colher em todas as áreas. A gente se retém de colher almas para o reino. A gente se retém de colher os frutos daquilo que nós plantamos lá atrás porque a gente fica pensando que não é a hora. E se a gente deixar passar do tempo, aquilo ali não vai servir para mais nada. A gente aprende isso com a natureza. Se a gente colhe algo antes do tempo, aquilo ali tá verde, não presta, é ruim. Se a gente colhe no tempo, é bênção. Mas se a gente deixa passar, também não serve para nada. Tudo tem um tempo.
Se a gente tentar antes ou depois, não vai dar certo. E o Espírito Santo está tocando nos nossos corações. Os projetos que eu entrego na tua mão, a partir do momento que eu entrego, começa a trabalhar em cima disso. Se Deus colocou no seu coração para falar com alguém, para pregar para alguém, não é amanhã, não é daqui 6 meses, é agora. Começa a trabalhar em cima disso hoje. Ah, mas eu não sei como chegar nessa pessoa. Começa a planejar hoje. Coloca isso em oração hoje. Sabe, o Senhor quer saber o que nós estamos dispostos a fazer. O Senhor sempre pergunta aquilo que nós temos. Sabe, não porque Ele precisa Ele não precisa daquilo que nós temos, mas Ele precisa da nossa fé. E a nossa fé vai vir a partir daquilo que nós temos para oferecer. Sabe, aquela mulher, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, uma certa mulher chega no profeta e ela fala: olha, meu marido morreu, eu estou endividada e eles querem levar meus 2 filhos como escravo para trabalhar, para pagar a dívida que ficou. O que eu faço? Eu não tenho dinheiro para pagar a dívida, eu já fiquei sem marido, eu vou ficar sem meus filhos. O profeta olha para ela e ele fala: o que é que você tem na sua casa? Sabe, ele não esperava que o que ela tivesse na casa dela pagasse a dívida, porque ela já tinha falado que não tinha dinheiro para pagar. Mas era a partir do que ela estava disposta a oferecer que Deus ia fazer o milagre. Escuta isso. Ela olha para ele e fala: olha, eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. E agora o que ele fala? Vai nos seus vizinhos e pega muitas vasilhas, mas não pega pouca não, pega muita. Entra dentro da sua casa, fecha a porta sobre você e os seus 2 filhos e você vai derramar o azeite nessas vasilhas. E aí, quando você terminar de encher as vasilhas, você vende, paga a sua dívida e vive do resto. Então agora aquela mulher vai, ela não questiona, ela pega a vasilha. Ela fala para os filhos dela: olha, vamos arrumar vasilha. E traz as vasilhas para dentro de casa e faz do jeito que o profeta falou. Fecha a porta e ela começa a despejar o azeite. Ela tinha um pouquinho de azeite na botija. Mas a palavra do Senhor fala que enquanto tinha vasilha, o azeite corria. Presta atenção nisso. Enquanto tinha vasilha, o azeite estava correndo. Quando acaba as vasilhas, o azeite para de correr. E acontece o milagre, porque ela vende, ela paga a dívida e ela vive do resto. Em outro momento, Jesus estava pregando para muitas pessoas, cerca de 5.000 homens, sem contar mulher e criança. E agora ele olha para os discípulos e ele fala assim: olha, já faz um tempão que esse povo está aqui ouvindo os sermões. Eles devem estar com fome, a gente não pode despedir eles com fome. Tem gente que mora longe e tal, não dá para despedir dessa forma. E aí os discípulos olham para ele e falam assim: mas Jesus, onde que a gente vai arrumar dinheiro para comprar pão para tanta gente? E se a gente tivesse dinheiro, onde que ia ter padaria, né? Um lugar que tivesse tanto pão assim? E aí quando vem outra pessoa, vem outro discípulo com um menininho e fala assim: ó, esse menino aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tamanha multidão? E é aí que acontece o milagre. Sabe, porque não tinha recurso. Entende isso comigo? Eles achavam que não tinha jeito. Eles achavam que não estava na hora de servir. Mas Jesus fala: a gente precisa servir. E agora esse discípulo, ele começa a se locomover. Ele começa a se mexer. É isso que Jesus quer ver. Jesus quer ver você se mexer. E ele vem com o menininho. E mesmo que ele
não visse recurso naquilo, ele pegou aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos e trouxe. O que ele estava querendo dizer? Deus, eu não tenho pão para tanta gente, muito menos dinheiro para comprar pão para tanta gente. O que nós temos é 5 pães e 2 peixinhos. Serve. É tudo que nós temos. Sabe, Deus não quer que você entregue o suficiente para fazer o milagre. Ele quer que você entregue tudo que você tem. É tudo que você tem? É suficiente. Deus vai fazer. Deus vai fazer com o que você tem. É tudo que você tem? Então vai acontecer o milagre. Deus não gosta quando a gente entrega pela metade. Deus não gosta quando a gente retém. Deus não gosta quando a gente deixa de renunciar para ficar no nosso conforto. Mas a partir do momento que a gente fala assim, Jesus, é pouco, mas é tudo que eu tenho. Eu tô renunciando à minha vontade. Isso daqui é tudo que eu tenho. Ele vai fazer o milagre. Porque ele pega agora aquele menininho, os 5 pães, 2 peixinhos, e ele ora, agradece a Deus, parte o pão e fala, serve. Serve. Oh, glória! Era 5 pães e 2 peixinhos. Aqueles discípulos agora começaram a servir aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E a multidão foi comendo, foi comendo, foi comendo. A Bíblia diz que a multidão se fartou. E sobrou 12 cestos. Meu Deus, é muita glória. A multidão se fartou de 5 pães e 2 peixinhos. E a palavra fala que sobrou 12 cestos de pães. Sabe, então Deus não quer que você tenha tudo que você acha que precisa. Deus quer que você entregue tudo que você tem. E é a partir disso que ele vai operar o milagre. Então para de falar que falta ainda um tempo. Para de falar que ainda falta alguma coisa. Para de... Não. O Espírito Santo tá te convidando hoje a mudar a tua perspectiva. O Espírito Santo hoje não tá te prometendo que vai dar mais. Ele tá falando, olha, eu preciso que você mude a perspectiva, porque eu já te dei o que precisa. Senhor, mas é pouco. É o que precisa. Senhor, mas não é o suficiente. Ele tá falando que é. Então é. Ainda não falta tanto tempo. Ainda não falta tal coisa. Sabe? Ai, mas pelo amor de Deus, eu ainda preciso fazer uma aula de canto, eu ainda preciso fazer uma aula de música. Ai, eu não tenho dinheiro para pagar um professor. Oxe, calma. Jesus tá falando que tá na hora. Ah, mas eu não sei falar. Jesus tá falando que é suficiente. Olha só. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam. Os campos, pois, estão maduros para a colheita. Querido, vai colher. Vai desfrutar das bênçãos do Senhor na sua vida. Vai colher. Tá na hora de colher. Jesus não quer saber se é 5 pão e 2 peixinhos para 5.000 homens. Você vai colher um milagre. Jesus não quer saber se você não tem muita eloquência para falar, para pregar. Você vai colher um milagre. As almas vão ouvir, vão começar a aceitar Jesus e você vai surpreender com aquilo que Deus vai fazer no seu ministério. Ai, Jesus, mas eu não tenho condição e o meu casamento... Jesus vai prover. Ah, mas é só um salário pouco. Ele não vai deixar faltar. Senhor, mas o meu emocional, ele tá tão ruim. Vai curar. Calma. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Não faltam muitos meses. Levanta os seus olhos e veja. Na perspectiva de Deus, tá na hora de colheita. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra.
Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, Pai, por falar aos nossos corações, por nos confortar, por nos dar, meu Pai, direção, porque tantas vezes nós estamos, meu Deus, tão desnorteados. Mas o Senhor sempre tem direção para nós. O Senhor, meu Pai, sempre sabe como nos acalentar. O Senhor sempre sabe, meu Pai, como nos pôr para frente quando precisa, como nos desacelerar quando precisa. O Senhor sabe lidar conosco, Pai, melhor do que ninguém. O Senhor nos conhece melhor do que ninguém e nós somos apaixonados pelo Senhor por isso, Pai, porque Tu nos conhece. O Senhor nos sonda, Pai. Nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que nós olhamos para as nossas mãos, para os nossos recursos, e a gente quis usar, meu Pai, o nosso pouco como empecilho para o Senhor fazer na nossa vida. A gente quis usar as nossas dificuldades como empecilho para não fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Mas hoje o Teu Espírito Santo está nos assegurando, Pai, que não é o que nós temos que vai ser o milagre, vai ser o primeiro passo, porque o milagre quem faz é o Senhor. Nós podemos ter 5 pães e 2 peixinhos, quem alimenta a multidão é o Senhor. Nós podemos, Pai, ter pouca eloquência, falar mais ou menos, mas se nós estudarmos a Tua palavra e a gente se dispor a fazer, quem salva, quem convence é o Espírito Santo. Oh, Pai, muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor não conta com a nossa capacidade, o Senhor conta com a nossa disponibilidade. E em nome de Jesus, Pai, eu creio que hoje eu e os meus irmãos que estão aqui comigo, meu Pai, ouvindo essa palavra, nós estamos disponíveis. Não é o cansaço que vai nos parar, Pai. Não é o desânimo que vai nos parar, Jesus. Não é o medo que vai nos parar, Pai. Não é a falta, meu Deus, de ver resultados que vai nos parar, Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que nós vamos avançar. Ah, mas nós não estamos vendo resultado. Nós vamos avançar. Ah, mas eu estou machucado. Nós vamos avançar. Ah, mas eu estou desanimado. Nós vamos avançar. Ah, mas ainda falta tempo, ainda falta recurso. Nós vamos colher. Em nome de Jesus. Porque é o Teu Espírito Santo, Pai, que está nos mandando marchar. Então nós não vamos nos acovardar. Nós não vamos, Pai, construir tendas nesse deserto. Nós não vamos habitar nesse deserto, Pai. Nós vamos marchar. Nós vamos lutar. Em nome de Jesus, Pai, levanta a Tua igreja, Pai. Levanta uma igreja, Pai, disponível para marchar, disponível para lutar, disponível para orar, disponível para ler a Tua palavra, para propagar o Teu evangelho, para plantar e para colher, Pai, porque os campos estão brancos. As almas estão prontas, meu Pai, para ouvirem o Teu evangelho e serem salvas. Os projetos estão prontos para serem arrancados da gaveta e colocados em prática. Em nome de Jesus, meu Pai, arranca do nosso coração todo medo, toda covardia e que hoje nós marchemos. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou no teu coração, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!